Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Gabi, querida. Cleci, Jane, bom dia. Sejam bem-vindas, viu? Se puder, clica aí nos coraçõezinhos no coraçãozinho para mostrar a live para mais pessoas. Quando a gente clica aí no coraçãozinho, a live fica mais visível. Bom dia, Gabi. Bem-vinda, viu? Então, se você clica no coraçãozinho, o Instagram mostra a live, a live para mais pessoas, tá bem? E aí a gente espera uns minutinhos, tá? Vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal entrar. Eu vou abrir a live aqui pelo computador também. Mais visível. Pronto. Muito bom. Muito bem. Vamos aguardando um pouquinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vou tentar apresentar para vocês meios de conhecer melhor o yoga. Como é que a gente faz para conhecer mais sobre yoga? Como é que eu conheço um pouco melhor o yoga? E a ideia é dar continuidade na live de ontem, né? Ontem, na live, se você não viu a live de ontem, assista, ela tá aqui no feed da escola, tá aqui no perfil. A live é Mude Sua Vida com Yoga. Então, se você não viu ainda, ontem falamos sobre essas mudanças, as verdadeiras mudanças que o yoga pode promover na nossa vida. E aí, hoje, a ideia é trazer para vocês meios, né, formas de estudar um pouco mais o yoga para tornar essas mudanças mais profundas e aumentar, né, o leque de mudanças. Porque as mudanças vão acontecer. Você vai transformar a sua vida a partir do yoga. Marcela, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Então, isso vai acontecer, as mudanças vão acontecer. A quantidade de mudanças, a profundidade dessas mudanças depende de você. Se você fizer um yoga rasinho, a mudança será rasinha. Se você fizer um yoga profundo e intenso, a mudança será profunda e intensa. Só para lembrar que ontem eu falei dessas mudanças mais rasas, das mudanças mais profundas, e eu falei sobre a importância de você não desperdiçar a oportunidade de usufruir do que o yoga tem para te oferecer. Desfruta disso. Porque senão fica como dizia o nosso querido professor Hermógenes, você descasca a banana, come a casca e joga a banana fora. Bom dia para todo mundo que está entrando. Quem está aqui? Deixa eu ver. A Inaê. É o Luan, não é? Do Transmuto? É isso, não é? Eu sempre confundo. Acho que é o Luan, né? Ou é o Haroldo? É um dos dois. Eu confundo os dois. A Eliana, Regina, sejam bem-vindos, viu? Bom dia para todos vocês. Clica aí nos coraçõezinhos para mostrar a live para mais pessoas, tá? É o Luan, né? Muito bom. É isso aí. Então, ontem falei sobre tudo que o yoga pode nos proporcionar, todas as mudanças, todas as transformações, e elas são inevitáveis, gente. Se você começar a praticar yoga, mesmo que seja de forma bem superficial, mudanças superficiais irão acontecer. Isso é inevitável, tá? Vai acontecer. Aí você começa a perceber algumas mudanças, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, mesmo, de verdade. As pessoas começam a perceber essas mudanças acontecendo nas suas vidas, mudanças simples. Eu comentei ontem na live de ontem, são mudanças do tipo assim, nossa, depois que eu comecei a fazer yoga, eu como mais devagar, eu percebi que eu não tenho mais aquela ansiedade para comer depressa e rápido, aí melhorou minha digestão, pronto. Outra coisa depois que eu comecei a fazer yoga, meu intestino começou a funcionar melhor e eu percebi que eu durmo melhor, estou dormindo melhor, e assim vai, né? Cada pessoa tem
uma, uma percepção de mudança diferente, é óbvio, né? Até porque as pessoas têm necessidades diferentes. Pessoas que dormem bem normalmente, talvez não sintam diferença nenhuma no sono depois que começa a praticar yoga. Mas alguém que não dorme assim tão bem vai sentir. Então, as mudanças, elas são simples, básicas. Coisas do tipo, nossa, depois que eu comecei a praticar yoga, percebi que eu consigo me concentrar melhor nas atividades, o meu desempenho no trabalho melhorou, nos estudos, enfim, tudo isso vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acabar acontecendo, tá? A Gabi falando que parou de roer as unhas. Isso é um exemplo, exatamente, é um exemplo. É isso aí. Isso vai acontecendo, são coisas bem simples e naturais. E aí você começa a perceber tudo isso acontecendo e você fala, nossa, mas se fazendo 1, 2 vezes por semana, sem conhecer direito o yoga, tudo isso está mudando na minha vida, imagine se eu estudar um pouco mais, se eu conhecer um pouco mais. Então, nessa live de hoje, vou trazer algumas sugestões, algumas ideias para você conhecer um pouquinho mais sobre o yoga, tá? Bom, a primeira dica que eu dou, que vocês vão perceber que não é uma dica exclusivamente minha. Provavelmente essa será a dica de todos os bons professores de yoga. O que quer dizer que eu estou me incluindo como uma boa professora. Porque eu sou, tá? Me esforço muito para ser uma boa e verdadeira professora de yoga. A primeira dica, pratique. Pratique bastante. Essa é uma dica, inclusive, que a gente dá aqui no curso de formação de instrutores para quem quer se tornar um bom instrutor de yoga. Você tem que praticar. Essa é a primeira dica. Pratique. Repetindo, algo que eu já falei ontem. Se você não tem tempo ou não tem condições financeiras de ir para um espaço, para uma escola, praticar 3 vezes por semana, paga uma vez só por semana, vai lá, faz uma vez e na sua casa você se organiza numa rotina, numa disciplina com tapas. Tapas é um dos ensinamentos do yoga. Tapas não é tapa de dar tapa na cara, viu? Relaxa, gente. Tapas é firmeza na disciplina. Então, se você consegue com essa disciplina reforçar a sua prática, não tem problema você não ter tempo de ir lá na escola 3, 4 vezes por semana, mas você pode se organizar na sua casa e fazer essa prática na sua casa. Então essa que é a sugestão, pratique bastante. Faça lá na escola onde você vai, no espaço, com o professor que você escolheu, e depois pratique em casa, faça bastante, pratique bastante. Essa é a primeira forma, a primeira maneira de você aprender. A segunda dica, participe de eventos gratuitos. Tem eventos gratuitos online, tem eventos de yoga, né? Tem eventos em escolas, centros comunitários, nas praças das cidades. Todo lugar tem um professor dando aulas gratuitas em algum espaço público. E toda cidade tem centros como, por exemplo, SESI, SESC, clubes, que oferecem algumas atividades gratuitas. E até mesmo algumas escolas de yoga fazem isso. Aqui em Piracicaba, o Mahatma oferece todo ano uma semana inteirinha de atividades gratuitas. Participe, é de graça, faça, participe. Porque quando você participa de um evento dessa natureza, você tem contato com outros professores, outras pessoas. Aí, por exemplo, o seu professor costuma, vamos imaginar assim, costuma iniciar a aula com meditação. E você acha isso maravilhoso, você gosta e é ótimo. Daí você vai participar de um evento desse gratuito, você não gastou nenhum dinheiro, você só teve que se organizar para colocar o seu empenho de ir até o lugar. Ótimo, você fez isso, chega lá, o professor começa a aula fazendo uma invertida. Você fala, nossa, que louco, meu! Não é que é diferente, é possível? E aí você vai conhecendo, você vai tomando ciência de outras formas dessas práticas. Todas as formas são possíveis.
E algumas delas são melhores para você. Também falei sobre isso na live de ontem. E assim você vai descobrindo qual é a melhor maneira para você praticar o seu yoga. Mas você tem que conhecer vários. Se você só conhece um, você não é capaz de avaliar se esse realmente é o melhor para você. Ele pode estar sendo bom nesse momento. Então, 2 dicas. A primeira, pratique muito. A segunda, participe de eventos, pratique com outros professores, principalmente se for gratuito, porque isso não gera despesa nenhuma. E quando um instrutor de yoga coloca isso de forma gratuita, ele está assumindo o compromisso de compartilhar com o universo aquilo que ele recebeu. Ele recebeu um conhecimento, ele recebeu uma sabedoria. E ele precisa compartilhar isso com o mundo. Ele também precisa viver e comer, então ele não pode fazer isso só de graça. Mas de vez em quando ele faz de graça. Ele oferece. E a gente precisa receber isso. Então toda vez que você vê um evento dessa natureza, mesmo que não seja completamente de graça, tem uma taxinha simbólica de participação, participe, vá. Você só tem a aprender e ganhar com isso. Então, 2 dicas dadas. A terceira dica, procure livros. Livros, leia livros. Os livros são dicas espetaculares, sensacionais. Eu vou sugerir 2 livros básicos. O primeiro deles é esse aqui, eu sei que vocês vão ver espelhado, ó, Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Eu sei que vocês estão vendo espelhado, mas dá para ter uma ideia dele. É um livro relativamente grosso, tem fotos com posturas, fotos com asanas. Deixa eu achar aqui as fotos, peraí. Eu sei que tem, só não sei. Aqui, ó, por exemplo, ó, fotos com asanas, tá? Ele tá ensinando a fazer pranayamas, e é um livro, várias posturas, é um livro bem completo. Esse é um livro que eu indico para todo mundo, qualquer pessoa, inclusive para alunos do curso de formação, porque é um livro de um mestre, de um grande mestre, respeitadíssimo, brasileiro. O trabalho dele é reconhecido mundialmente, o trabalho dele com yoga é reconhecido mundialmente. Esse livro que eu tenho é a 45ª edição, mas acho que já está na 50ª e lá vai fumaça, não sei. Para você ter uma ideia de como o livro é bom. Talvez a capa tenha mudado um pouquinho, eu não tenho certeza como é que está a capa atual. Mas esse é um livro para iniciantes. Ele é um livro para iniciantes. Então vai te dar uma ideia completa do yoga, de tudo que é yoga. Ele vai falar sobre a tradição do yoga, ele vai falar sobre os ensinamentos mais antigos e tradicionais de Patanjali, ele vai falar sobre alimentação, sobre os corpos sutis, os chakras, vai falar sobre, de forma bem simples, bem didática e simples, qualquer pessoa leigo, qualquer leigo consegue ler e entender e trazer esses conhecimentos para a sua prática, tá? Então, primeira coisa, livros. O segundo livro que eu indico é esse aqui, ó. 7 Leis Espirituais da Yoga. Esse livro é do Deepak Chopra, é um livrinho fininho. Ele tem um que se chama 7 Leis Espirituais para o Sucesso. Sugiro até que você compre os 2. A Marcela falando que foi o primeiro livro dela, né? Acho que foi o primeiro livro de muita gente, viu, Mar? Foi o meu primeiro também. Pode parecer incrível, mas foi o meu primeiro. E eu comprei num sebo, um muito antigo, bem antigão mesmo. Esse livro aqui, ó, ele não traz assim muitas, não é muitas posturas, não é isso. Mas ele vai te apresentar leis, pensamentos, estados mentais para você colocar no seu dia a dia. São 7 leis espirituais para você colocar na sua prática. Então, na prática, toda segunda-feira você mentaliza uma dessas leis espirituais. Na terça-feira é outra, na quarta-feira é outra. E aí, se você quiser comprar também 7 leis espirituais para o sucesso, dá para você ter uma ideia do que é, tá? Então, ele está trazendo as 7 leis espirituais do sucesso para yoga, tá? É genial, muito bacana mesmo. Também bem simples, bem didático. E quando você começa a colocar isso na sua prática, gente, é tão lindo. A prática vai ganhando assim uma dimensão completamente diferente, tá?
Só que aqui ele está falando de 7 leis espirituais para o yoga. 7, uma para cada dia da semana. Nossa, mas eu não pratico todo dia. Pois então comece a praticar. Experimenta 10 minutos, só 10 minutos. Pode ser de manhãzinha, antes de você sair, né, para sua rotina do dia a dia, e pode ser à noite também, antes de dormir. Para algumas pessoas, é bom fazer nos 2 horários. Eu gosto de fazer de manhã e à noite. Eu gosto de fazer nos 2 horários. Fazer um pouquinho à noite, assim, antes de dormir, para mim é fundamental. Porque eu dou aulas à noite, então quando eu acabo as aulas, eu tô com a minha cabeça, a minha mente tá... ela tá trabalhando a 1000 por hora. Então, se eu não fizer essa prática, assim, de 10 minutinhos só, o que você faz? Faz asanas? Não, eu dou uma esticada, dou uma alongada, sento lá, sei lá, na postura de lótus, faço uma flexão do tronco e medito na lei espiritual do dia. Só faço isso, tá? E eu faço de manhã também. De manhã eu faço antes do meu sadhana, uns 20 minutinhos de prática de asanas. Então, terceira dica, livros. Procure livros. Não tem só esses, mas eu não vou ficar indicando vários livros aqui. Procure livros, né, de yoga. 4ª dica, converse sobre yoga com outras pessoas. Converse. Pergunta para o seu professor, você falou da transcendência do estado mental. Eu não entendi isso. O que é esse negócio de transcender o estado mental? Como é que a gente faz isso? Converse, pergunte, converse com as pessoas sobre isso. Principalmente pessoas que conhecem yoga mais a fundo. Até aqui, você pode fazer todo esse processo de conhecer o yoga com poucos gastos, quase nenhum gasto. E até onde isso vai me levar, Jaque? Muito longe, bem longe mesmo, de verdade, bem longe. E aí você pode, a partir de um determinado momento, você pode pensar assim, nossa, mas isso que eu já li e o que eu já conversei com as pessoas e o que eu já pratiquei, eu já percebi que não está suficiente. Aí então você começa a fazer cursos variados. Um curso de formação de instrutores de yoga, na verdade ele é um curso básico. Em geral, os cursos de formação de instrutor se apresentam primeiro com um curso básico, como se fosse como é que a gente fala? Uma formação do nível médio, isso, né? Então, nível médio. A pessoa fez o colegial se preparando para um estudo profissional futuro. Aí depois ela vai fazer uma faculdade. Então, em geral, os cursos de instrutor de yoga, eles se apresentam de uma forma básica. É todo o conhecimento básico, a base do yoga, para que alguém possa ter conhecimento suficiente para ministrar uma boa aula de yoga. Orientar corretamente alguém que vem buscar o yoga como um recurso de transformação. Lembra que eu falei ontem que a maioria das pessoas na live de ontem, se você não assistiu a live de ontem, sugiro que assista. Então, na live de ontem eu falei, a maioria das pessoas vem em busca do yoga porque precisa de alguma mudança na vida, né? E você tem que estar preparado. Se você quer ser instrutor, você precisa ter essas ferramentas para ajudar as pessoas a mudarem de vida, né? Se você tem, você será um bom instrutor. Você vai ajudar essa pessoa. Então, um curso de formação, ele é muito básico. A primeira parte de formação é básica. O que significa que qualquer pessoa pode fazer. Então, vamos trazer para o nosso ensino tradicional. Todo mundo precisa fazer o ensino médio, o nível médio, que é primeiro, segundo e terceiro colegial. Todo mundo tem que fazer. Ninguém ingressa numa faculdade sem ter essa parte. Então, o curso básico de yoga é essa parte, é o ensino médio. É aquele que te traz o conhecimento básico. É um conhecimento básico, mas amplo. Então, você vai ouvir falar de asanas, é claro, vai ouvir falar de textos sagrados e antigos, vai ouvir falar sobre anatomia humana, a anatomia sutil, vai aprender a cantar mantras, vai conhecer a parte mais filosófica e tradicional do yoga, que é o Samkhya, e assim vai. Então, um bom curso de yoga, ainda que seja básico, vai te mostrar tudo isso. Você vai saber um pouco de tudo isso, que é o que acontece no ensino médio.
Alguém aprende um pouco sobre todas essas... Você, né, aprende um pouco sobre todas essas coisas. Aí depois, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu gostei muito de mantras, fez muito sentido para mim, me tocou o coração. Bom, então aí você precisa fazer um curso mais aprofundado de mantra, né? E então é assim, qualquer pessoa, então, pode fazer um curso que é chamado formação de instrutor, mas mesmo que você não queira ser instrutor, é um bom caminho para você estudar muito, bem mais a fundo, toda a abrangência do yoga, como filosofia de vida, como estilo de vida, como cultura, e não só como prática de asanas. Você pode até fazer um curso de prática de asanas, porque só o que eu quero é aplicar asanas ou posturas do yoga nas minhas aulas de educação física, nas minhas aulas de pilates, nas minhas terapias. Eu quero orientar meus pacientes após a terapia para fazerem algumas posturas. Ok, faz só um curso de asanas. Pode? Pode. Aqui na escola a gente vende, né? A gente oferece os módulos separadamente. Se uma pessoa quiser fazer só módulo de mantras, faz só de mantras. Se ela quiser fazer só o módulo de asanas, faz só os módulos de asana, né? Porém, ela não tem conhecimento das outras facetas do yoga. Yoga compreende todas as facetas. Então, é como se fosse um pediatra, né? Alguém consegue ser pediatra sem conhecer a clínica médica, a medicina em geral? Não. Então, a Gabi está falando que estudar yoga não deixa de ser estudar-se, e é muito, muito estudar-se. Ângela, querida, bom dia, bem-vindo, amo a Y. Fiquem sabendo todos vocês que a gente ama todos vocês, não tem como cortar esse vínculo, nunca mais, né? Esse é um vínculo eterno, de almas eternas. E então você pode estudar, ou estudar, por exemplo, fazer um curso completo de formação, ainda que não queira ser professor, ou você pode estudar só algumas partes. Estudar, matricular-se num curso, fazer workshops, é uma outra forma de você se aprofundar nos estudos. É muito comum terapeutas que trabalham com florais, aromaterapia, theta healing e outras técnicas, massagens, né? É muito comum que eles venham fazer aulas os módulos só, por exemplo, de anatomia sutil. Vem fazer o módulo de anatomia sutil, de mudras, que os mudras têm um poder de cura muito grande. Então, é comum. Às vezes, você tem que estudar mesmo, pagar, vai fazer um curso, paga, faz um curso, define o que você quer fazer, né? Como você quer fazer. E aí você faz um curso, é uma outra, eu diria assim, é o estágio final do estudo para alguns. Para outras pessoas é o primeiro estágio. Nós temos muitos alunos aqui na escola que vêm buscar o estudo do yoga como primeira ferramenta. Fiz 2 aulas de yoga, estou maravilhada, quero estudar isso a fundo. E faz o curso de formação. E depois vai dar aula, viu? Depois essas pessoas acabam sentindo o chamado, elas são chamadas mesmo para dar aulas, né? Que na verdade o universo chama. Depois que você começa a estudar tudo isso, as pessoas vão te chamando, o universo vai te chamando. A humanidade está precisando desse conhecimento. Então, se você está recebendo esse conhecimento, pode ter certeza, alguém vai te chamar para falar sobre ele. Isso vai acontecer. É um processo, é um ciclo. Faz parte do processo cíclico da vida, né? E aqui na escola, lógico, eu vou falar sobre os cursos da escola também, né? Não vou perder essa oportunidade. Então, aqui na escola nós temos um curso de formação, o básico, que é composto de 11 módulos. Você pode fazer os 11 módulos ou pode fazer separadamente alguns módulos só, os que você quiser. E isso pode ser feito online ou presencial. Você pode fazer das duas maneiras. Nós temos os cursos para 2023 presencial em Piracicaba, em Campinas e em Pirassununga. Então, estamos em fase de matrículas. E tem o online também, que aí são 11 módulos, tudo online com as aulas ao vivo. Depois que você acaba de concluir esse estudo, você decidiu, quero ser professor de yoga, mas
Eu gostei muito de asanas. Nossa, eu me apaixonei pelos asanas, que foi o meu caso. Eu me apaixonei, apesar de que eu sempre gostei muito das práticas corporais. Então, eu sempre gostei muito de dançar. Já fui até atleta olímpico, eu corria aquelas corridas de 5.000 metros. E a minha treinadora queria que eu pulasse os obstáculos porque eu tenho as pernas compridas. Então eu sempre gostei muito da atividade física, do movimento do corpo. Então me apaixonei pelos asanas. Conclusão, quando eu fiz o curso de formação completo, logo depois eu me debrucei no estudo dos asanas. A princípio eu fui estudando por conta própria, fui comprando livros, estudando, participando de workshops, de encontros e tal. E depois eu fiz um curso específico de asanas. Então, isso é o que eu recomendo para todo mundo. Faz um curso básico, conhece tudo, para você entender o que toca teu coração, o que te tocou de verdade em tudo isso, e aí você, se quiser, se direciona para um lado ou para o outro. Porque pode ser que você faça um curso completo, como aqui a gente oferece em 11 módulos, chega no final você fala, nossa, é tanto conhecimento que eu preciso ficar quieta e assentar tudo isso por anos. E ok, fica aí. Fique assim durante alguns anos até você sentir a necessidade de estudar um pouco mais, porque você vai querer continuar estudando. Quando todo o estudo, o ensinamento absorvido, ele se assenta, quando ele assenta, sobra espaço de novo. Quando sobrar espaço, pode ter certeza, o buscador vai buscar mais conhecimento. Não tem, isso é normal, é o que vai acontecer, né? Porque a Gabi falou, estudar yoga é estudar a si mesmo, é estudar-se. Então, enquanto você não sabe perfeitamente sobre você mesmo, completamente, você vai continuar buscando conhecimento. E o yoga tem uma infinidade de ensinamentos, né, de sabedoria para isso. E aí depois, a escola também oferece cursos para alunos já formados, são aprofundamento em alguns temas, né? Por exemplo, Yoga Sutras e Bhagavad Gita, para ser aplicado no tapetinho. Então, é bem específico para alguém que já é professor de yoga, porque subentende-se que você já tem conhecimentos anteriores. Mas qualquer pessoa pode fazer esse curso, porque ela vai aprender todos os ensinamentos dos Sutras de Patanjali e do Bhagavad Gita e vai trazer essa reflexão, vai meditar sobre isso enquanto faz seus asanas, seus pranayamas, no tapetinho. É isso. Trazendo esse conhecimento para o tapetinho. Do tapetinho, você leva esse conhecimento para a vida assim, ó, num estalar de dedos, tá? Tem curso de meditação, sempre, todo mundo que acaba fazendo o curso de yoga vai depois procurar um curso de meditação. O curso de meditação da escola é aberto, não é só para formados já como instrutores, mas é claro que os instrutores já formados já detêm um conhecimento anterior que vai transformar ainda mais, né? Vai trazer um melhor aproveitamento do conteúdo do curso. Esses dois cursos, por enquanto, só online. E o de Sutras, inclusive, a gente começa a venda deles agora na semana que vem. Iniciamos a primeira turma de 2023 em fevereiro. E aí tem um curso de asanas, que é o Meditando no Asana. É um curso do estudo aprofundado dos asanas, não todos, né, não é? De um determinado grupo de asanas, o estudo dos aspectos míticos destes asanas e a sua prática de forma permanente. Então, isso é para instrutores. Esse é um curso só para instrutores de yoga já formados. Então, nesse curso, o aluno aprende a estudar cada um dos asanas, né, de forma mais detalhada e vai aprender profundamente sobre aspectos míticos desses asanas e aí vai aprender a conduzir a longa permanência no asana para que através dessa longa permanência todos os níveis de transformação, de mudança que eu falei na live de ontem sejam possíveis. Então, o Meditando no Asanas é uma ferramenta para quebra de padrões. É para destruir padrões mesmo, de todos os tipos. A gente usa o corpo como ferramenta para
destruir padrões mentais, dissolver completamente padrões mentais e construir uma nova realidade. É construir uma vida nova a partir de um asana. Isso é simplesmente espetacular, maravilhoso. É muito comum que nas aulas, quando a gente vai dar aulas, não para a formação de instrutores, mas de meditando no asana, mas quando alguém vem participar do meditando no asana, é muito comum que as pessoas chorem, as pessoas sentem emoções intensas vindo à tona, porque esse é o objetivo dessa longa permanência, é isso que ela vai provocar. Depois tem cursos, por exemplo, de Mudras, que é uma parceria com a professora Miriam, tem curso de mantras, parceria com a professora Amarnati, curso de Vedanta, sânscrito, parceria com as professoras, mantras também com a professora Lilian, a Vedanta e sânscrito com a professora Cecília, enfim, tem uma série de cursos que são um mergulho mais profundo no estudo de cada um dos temas específicos, tá? Mas isso depois cada um faz se quiser, né? Não é uma necessidade, né? É um processo para quem quer se tornar um professor de yoga, um instrutor cada vez mais especializado, qualificado, tendo mais conhecimentos. É isso. Mas não é um caminho para todo mundo. Pode ser. Na verdade, há algum tempo já eu falo que estudar todo esse conhecimento do yoga deveria ser obrigatório nas escolas. É que existe uma pequena confusão, uma pequena não, na verdade é uma enorme, é uma grandiosa confusão sobre religiosidade. Confunde-se muito yoga com religião, confunde-se demais. O yoga abre um leque de infinitas possibilidades de religião lá na Índia. Então, a partir da filosofia do yoga, a partir dessa cultura, a prática religiosa ela vai assim se ramificando infinitamente lá na Índia. Principalmente na Índia, lógico, né, porque é o berço do yoga. E aí confunde-se muito, né? Yoga, estudo do yoga, prática do yoga com religiosidade. Mas não tem absolutamente nada a ver com religiosidade. Tem tudo a ver com espiritualidade. E a espiritualidade é muito diferente de religiosidade. Religião é uma garrafa com um rótulo. Cristianismo, catolicismo, budismo, jainismo, sei lá, judaísmo, sei lá, vamos falar os ismos da vida aí. Então, várias garrafas com rótulos diferentes. E a espiritualidade é o que está dentro da garrafa. E é a mesma coisa. São garrafas contendo ar dentro. Cada uma tem um rótulo. Aí você escolhe o rótulo, mas não abre para absorver aquele ar que está lá dentro. Fica só com a garrafa debaixo do braço, o rótulo, mostrando para todo mundo o seu rótulo. E isso é religião. Yoga desenvolve espiritualidade. Yoga é um caminho para você inspirar esse ar sagrado que está dentro da garrafa, que é o mesmo ar em qualquer uma das outras garrafas. Se você colocar, por exemplo, se você colocar água dentro de uma dessas garrafas que você rotula de religião, isso se chama charlatanismo. As garrafas têm que conter dentro a mesma coisa para não ser charlatanismo. Então, significa que a religião é uma forma diferente de vender a mesma coisa, a espiritualidade. Então, aí se confunde muito a espiritualidade, né, com religião, e o yoga se torna uma coisa assim, não. Se tiver, eu mesma já tive alunos que vieram fazer uma prática, e aí depois, como eu cantei o mantra, no final da aula, a aluna veio lá e falou, olha, eu gostei muito, é bem legal, mas eu vou fazer só alongamento mesmo na outra sala, era uma academia, porque
esse negócio do mantra, minha religião não permite. Então, existe uma confusão. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte desse momento atual. Nesse momento, a humanidade não tem ainda condições de enxergar que o que importa mesmo é o que está dentro da garrafa, e não o rótulo que você está carregando. Não estamos todos preparados para isso ainda. Tudo bem, então. Mas, se estivéssemos, seria maravilhoso que yoga fizesse parte da vida de todo mundo desde criança. Ai, mas yoga é uma coisa da cultura hindu. Como é que nós vamos trazer a cultura hindu para o Brasil? Aqui nós temos outra cultura. Não precisa trazer a cultura deles. Faz de outro jeito, constrói de outro jeito. Mas eu posso te dizer o seguinte: o corpo humano, a mente humana e a alma humana é a mesma, aqui ou lá. Não fiquem vocês achando que a cultura hindu é adaptada para aquele tipo de mente, de corpo. Não. Não é. É para todo mundo. É a mesma coisa. Então, enquanto a gente fica, né, nesse pensamento assim limitado, infelizmente travamos, né? Dá uma travadinha básica assim. E então conhecer um pouco mais yoga, eu diria assim que é uma necessidade para as pessoas, para a vida, E uma vez eu já falei sobre isso, que você pode, se você quiser sair desse limite, né, desse preconceito limitado, você pode trocar a palavra yoga por amor. Troca essa palavra. Não fale mais sobre yoga. Vamos praticar amor. Ou vamos praticar autorrealização. Tira a palavra yoga. Quer adotar práticas de autorrealização na escola a partir do berçário? A partir do berçário as crianças aprendem isso. Como é que você vai fazer isso? Você vai se basear nos ensinamentos do yoga, que não precisa receber o nome do yoga, mas os princípios são esses, que são exatamente os mesmos princípios das filosofias. Tudo que um filósofo, como por exemplo, sei lá, Aristóteles, Platão, até os filósofos da atualidade, tudo que eles falam é exatamente igual ao que o yoga falou. Só que eles põem outro nome, eles falam que é filosofia, então aí a gente aceita um pouco melhor, mas é a mesma coisa, os princípios são os mesmos, né? Inclusive a ciência. A ciência hoje, através da física quântica, apresenta os mesmos conceitos que o yoga vem apresentando há milhares de anos. Muda o nome, põe física quântica, mas é a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, não muda. Não muda mesmo. Então, para vocês verem como que é tudo é uma coisa só. Né? Então, o ideal mesmo seria que nós pensássemos sobre isso, estudássemos sobre isso, trouxéssemos essa prática para as nossas vidas o quanto antes, né? Desde criança. O que a Gabi está escrevendo aqui? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gente, se vocês fizeram algum comentário ou pergunta e eu não respondi, vocês colocam de novo, tá bom? A Gabi dá aula de yoga para crianças, é verdade. A Gabi é aluna aqui da escola. Olha aí, pediram para não ensinar os mantras, porque alguns pais não entendem essa questão de não ser uma religião. Isso é assim mesmo. É difícil, né? Nem sei o que falar para você. Faz só o Om, talvez, né? Fala para as mães que o Om é o som do sol. Isso já é cientificamente comprovado. Não sei como é que chama, acho que é um satélite em órbita com um sensor, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o equipamento. Conseguiu captar o som contínuo do Sol. O som contínuo do Sol é um... como se fosse uma máquina funcionando constantemente, emitindo esse som. É um Om. Então, de repente, a pessoa pode entender que sai um pouco da religiosidade, né? E é uma conexão com algo que representa a criação, o Criador, o próprio Deus, a vida, né? Om Shanti. Isso aí, muito bom. Muito bom, Om Shanti é bom mesmo, né? Shanti, Om Shanti, é isso sim. Então é isso, a gente vai tendo que ajustar tudo isso para
para os limites da mentalidade da nossa cultura, mas tudo bem, isso não quer dizer que o ensinamento em si não seja importante, não quer dizer mesmo, tá? Então era isso, gente, sugestão, estudem um pouco mais do yoga, conheçam mais a fundo o yoga. Eu dei, acho que 6 dicas, se eu não me engano, né? Primeiro, pratique muito mais. Pratique. Traga para o seu dia a dia a prática de yoga. A Gabi tá falando que trabalhou Shanti com yamas. Ah, legal, muito bom. Isso mesmo. Isso é uma parte importante. Se a gente trouxesse yamas e niyamas para a vida na escola, as crianças cresceriam com um estado mental completamente diferente. Porque o estudo, né, a reflexão sobre yamas e niyamas, que são como se fossem assim regras de conduta, são conselhos, não são regras, são conselhos de conduta, né? Isso é o primeiro passo no estudo do yoga, na prática do yoga, porque a partir dessas regras, desses conceitos, dessas orientações de conduta, eu mantenho a minha mente mais tranquila. E se uma mente está mais tranquila, eu consigo enxergar melhor as coisas, eu consigo perceber melhor as coisas, eu consigo estabelecer uma ação digna, coerente, ao invés de ficar reagindo, né? Então, isso é muito importante. Se a gente pudesse trazer isso, podia ser com outros nomes, não precisava ter esses nomes. Podia ter outros nomes, não precisávamos trazer para o nosso dia a dia com os nomes indianos, hindus. Não, dá outro nome, mas reflita sobre isso. Reflita sobre o fato de praticar violências contra o mundo e contra você mesmo, o tempo todo. Reflita sobre isso antes de falar com uma pessoa com grosseria, antes de xingar, né? Antes de reagir com grosseria. Opa, reflita primeiro, não. Estou sendo violenta com a pessoa e no fim eu estou sendo violenta com ela porque eu já fui violenta comigo mesma, então para. Você percebe como seria completamente diferente, né? A mente de uma criança se tornaria completamente diferente. Então, estudar esses conceitos básicos do yoga é autoconhecimento, é estudar a personalidade humana, a alma humana, a consciência humana, a mente do homem. Então, quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, melhor. Então, as dicas, vamos lá. Pratique muito mais, tanto os seus asanas quanto meditação, tudo, pratique tudo. Se organiza aí na sua vida para colocar em pequenos momentos, faça práticas diárias de 10, 15 minutinhos. Se você não tem 1 hora, faça práticas menores. Eu faço 20 minutos de manhã e 40 minutos no final do dia. Pronto, beleza. Isso quando dá, tem dias que não dá, eu diminuo minha prática no final da tarde e assim vai. A segunda dica é participe de diferentes aulas, diferentes eventos, principalmente eventos online, gratuito. Vai lá, vai ter uma aula numa praça, vai. Se empenha, coloca um empenho interno de estar nesses lugares. Primeiro porque eu já falei, a pessoa que está oferecendo essa aula gratuita, ela está doando para o universo aquilo que ela recebeu. Ela está tentando funcionar como um canalizador, assim, ó. Eu recebi, agora eu vou passar. E você tem que ter pessoas para receber isso, né? Vá, participe. Segundo, porque a energia desses lugares é sensacional. E terceiro, porque você vai conhecer coisas diferentes. Jeitos diferentes de praticar yoga, de falar. Um professor fala, bom dia, queridos. A outra professora fala, ai, meus lindos, bom dia, namaskara. São pessoas diferentes ensinando yoga. Olha que coisa maravilhosa você ter tido contato, né, com essas pessoas. Terceira dica, leia. Leia livros. Eu dei a dica de 2 livros. Quarta dica, converse com pessoas sobre yoga. Fale, converse, troque ideias. Pergunte, principalmente se você já está praticando yoga, pergunte para o seu professor. Assista lives na internet de pessoas falando sobre o yoga. Fale, converse sobre isso. Coloque o intelecto para funcionar com relação a isso. Não ficar só nos asanas, no tapetinho. Né? Se ficar só nos asanas, lembra, as mudanças que o yoga pode trazer para a sua vida são limitadas, né? E aí, por fim,
você vai ter que fazer curso. Se você quiser realmente continuar nesse processo de aprofundamento, aí você vai fazendo cursos, vai se aprofundando, tá bem? Então era isso, gente. Acho que eu não respondi. A Manati, fofa, ela tá aqui também, ó. É professora aqui da escola. Ela é professora de mantras da escola, no curso de formação de instrutores. Se vocês fizeram alguma pergunta, algum comentário que eu não vi, se alguém quiser colocar ainda, viu? Acho que eu não passei nada em branco, não. Então é isso. O objetivo das 2 lives era esse. Primeiro, mostrar para vocês o leque de mudanças que yoga promove no processo de autorrealização. E esse processo fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápido, dinâmico, intenso, profundo, quando você estuda um pouco mais, quando você se dedica um pouco mais a isso, quando você conhece mais sobre o yoga. Por isso que eu quis apresentar para vocês hoje algumas formas, né, algumas oportunidades, algumas maneiras de vocês conhecerem melhor yoga, tá bom? Eu fico aqui à disposição para trocar informações, para conversar com vocês, para esclarecer dúvidas sobre cursos. Se alguém tiver interesse em fazer curso de formação, a escola tem curso de formação, podemos passar todas essas informações para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A live fica salva aqui no perfil da escola. E se você puder, deixa lá seu like, deixa seus comentários, tá bom? Porque isso é uma troca, né? É uma contínua rede de troca, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Obrigado pela participação. Nos encontramos em breve. Semana que vem tem live de novo, tá bem? Vamos falar sobre Sutras de Patanjali. Beijos. Namastê, queridos. Beijo, beijo, beijo para vocês. Muito obrigada.